Pessoal, olá, tudo bem? Como vocês estão? Opa, quase aconteceu um acidente. Tudo bem com vocês? Então, aqui vamos estudar hoje sobre a lei dos cossenos, tá? A lei dos cossenos, ela é utilizada para calcular o lado faltante em um triângulo onde existem duas medidas e a medida de outro ângulo, certo? Então, isso num triângulo qualquer, ok? Então, assim, pela lei dos cossenos, temos as seguintes relações. Claro, isso aqui tudo por trás tem uma demonstração, mas as demonstrações não são o nosso foco do estudo agora, ok? Então, olha só. Se falta o lado A, a gente olha para o lado B e o C e calcula o ângulo alfa, certo? Então aqui, pessoal, essas letrinhas aqui, ó, essa letrinha aqui, ela é o alfa, né? Essa daqui é a beta e essa daqui é a gama, certo? Então essas três letrinhas são as três primeiras letras do alfabeto grego, né, minúsculas, e elas são usadas para indicar ângulos, ok? Então, aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, falta o lado A. Então, mas eu tenho a medida do B e do C. Então eu faço essa primeira relação, b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes b vezes c vezes o cosseno de alfa. Cuidado que esse b e c é a medida deles original, não é a medida deles elevado ao quadrado. Cuidado com isso, tá? A gente vai ver isso nos exemplos ali. Letra B. Se você tem que achar a medida da letra B, então você usa as medidas da letra A e a letra C, faz menos a medida 2 vezes o C, vezes o cosseno de beta, certo? O beta, essa letrinha aqui que parece o B. Se você tem que calcular a letra C, a medida da letra C, então você usa b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes o b vezes o a vezes o cosseno de gama. Ufa, é complicado, né? Mas é tranquilo, tá? Então, lei dos cossenos a gente usa quando se tem duas medidas e um ângulo, tá? Existem outras duas leis, desculpem, que é a lei dos cossenos, a lei dos senos e a lei das tangentes, tá? Só que a lei das tangentes eu não costumo passar, eu só passo a lei dos cossenos, que é o nosso foco de estudo hoje, e também a lei dos senos, tá? Se der tempo, né? Então, olha só. Agora, dê uma pausa no vídeo, né? Conheçam essas equações, tá? Copiem no caderno que a gente vai dar sequência nos exemplos. Pessoal, então continuando aqui, ó. Então, aqui eu já escrevi as relações da lei dos cossenos, né? Ó, as relações da lei dos cossenos, certo? Aquelas relações que estavam lá no enunciado, né? E vamos
agora utilizá-las nesse exemplo. Então, olha só. Determine a medida do lado AC. Então, vamos determinar a medida desse lado aqui, ó. Certo? Medida do lado AC e a medida do ângulo com vértice em A. Então, essa medida desse ângulo aqui, ó. Certo? Da figura a seguir. Então, aqui está o modelinho, né? Do nosso triângulo, que vamos calcular o lado faltante. E agora a gente vai usar essa resolução aqui, certo? Primeiramente, qual é o lado que falta? É o lado B. Então, utilizaremos essa relação aqui, ó. Certo? Ó. Então, temos o quê? Temos o B que queremos achar, né? Temos o A, né? Que vale quanto? O A vale 10. O C vale... O C vale quanto? 8, né? Centímetros. E o ângulo que a gente quer calcular, né? E o ângulo que a gente quer calcular, a gente vai chamar ele de beta, porque é esse ângulo aqui, certo? O beta vale 50 graus, certo? Isso aqui é uma listinha, ó. Isso sempre tem que colocar. Então, olha só. Fazendo a relação, a gente vai fazer agora o seguinte. B ao quadrado igual a ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes o A vezes o C vezes o cosseno de beta. Certo? Agora a gente vai substituir, ó. O B é o que a gente quer calcular. Igual 10 ao quadrado mais o 8 ao quadrado menos 2 vezes o A vezes o 8 vezes o cosseno de 50 graus. Agora a gente calcula. Olha só. B ao quadrado é o que a gente quer achar, né? Igual 10 ao quadrado é igual a 100 mais 8 ao quadrado 64 menos 2 vezes 10 20. 20 vezes o 8 dá 160 vezes cosseno de 50. Opa, eu não sei quanto é o cosseno de 50. A gente pega essa listinha, certo? Essa tabela trigonométrica, olha só, né? A nossa tabela trigonométrica, a tabela dos cossenos, senos e tangentes. E agora a gente olha aqui, ó. Cosseno de 50 graus, ó. Cosseno de 50 graus. Vamos ver aqui como é que a gente vai focar melhor aqui. Quem sabe faz ao vivo. Opa, olha só. Cosseno de 50 graus, olha só, tá aqui os 50. Aqui é os cossenos. Aqui são os senos e aqui são as tangentes. Então, vou ver se eu tô certo. Ó, o cosseno é a segunda coluna, ó. Ok? Então, o 50 tá bem aqui em cima, ó. Então, o cosseno de 50 é igual a 0,64. A gente vai usar só duas casas decimais, ok? Então, cosseno de 50 é 0,64. Esse valor aqui que a gente vai calcular aqui, ó. Certo? Agora, vocês calculem a expressão. Então, olha só. 100
mais 64 menos 160 vezes 0,64. Ah, eu não sei, monta a continha aqui do lado. Vezes 0,64. Ok? Monta a continha do lado, sem problema nenhum, tá? 4 vezes 0, 0. 4 vezes 6, 24. Sobe o 2. 4 vezes 1, 4. Mais 2, 6. Pula uma casa. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 6, 36. Sobe o 3. 6 vezes 1, 6. Mais 3, 9. Pula duas casas. Vamos fazer com 0 agora. 0, 0 e 0. Agora a gente soma, ok? Aqui dá 0, 4, 12, sobe 1, dá 10 e fechou. Quantas casas decimais tem aqui? Nenhuma. Então, 1, 2, dá 102,40. Certo? É isso aí. Pessoal, então olha só, fazendo aqui, ó, fica b ao quadrado igual 164 menos 102,40. Fazendo a subtração, a gente chega a 61,6. Ok? Vou apagar essa resolução aqui do lado, tá? Apagar essa resolução aqui do lado. Fica aqui agora assim, ó. B igual. Qual é a operação contrária da potenciação 2? É a raiz quadrada. Então, extrai a raiz quadrada de 61,6 e temos o valor do B, que é 7,84 aproximadamente, ok? Sempre trabalhe com duas casas após a vírgula, é mais fácil, tá? Então, mas o nosso problema ainda não acabou. A gente achou o valor do B, que é 7,82. O que o problema fala? A gente tem que achar agora o valor desse ângulo aqui, ó. Certo? Então, o problema ainda não acabou. Tem que calcular esse ângulo aqui agora. Certo? Então, apagando essa primeira parte aqui, o que a gente vai concluir com isso? A gente vai concluir que a gente tem esse lado aqui, a gente tem esse lado aqui e esse lado aqui. Temos três valores agora, ok? Temos que achar o ângulo alfa. Das três relações, qual que tem o ângulo alfa? É a primeira, então utilizaremos essa daqui. Ok? Então, vamos fazer aqui, então. Ó. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno de alfa. Ufa! Certo? Então, colocando aqui, botando aqui mais juntinho, né? Vamos fazer uma listinha aqui. Quem é o A? O A é o 10. Certo? O B a gente acabou de achar. É quem? É o 7,82. O C é quem? O 8. Tudo em centímetros.
E quem precisa calcular? O ângulo alfa agora, certo? Então, fazendo isso, tá? O que a gente faz? Olha só. Aqui não é quadrado, o quadrado é só no próximo. Então aqui, substituindo os valores que a gente quer, tá? A gente chega no seguinte resultado aqui, ó. Então, 10 ao quadrado igual 7,82 ao quadrado mais 8 ao quadrado menos 2 vezes 7,84 vezes o 8 vezes o cosseno de alfa, certo? Então, aqui dá o 100 igual 7,82 é só olhar em cima, olha só. B ao quadrado, certo? B ao quadrado é 61,6 mais 64 menos 2 vezes 7,84 vezes o 8. Isso dá quanto? Dá 156,4. Certo? Eu já resolvi aqui, para ser mais fácil. 156,4 vezes o cosseno de alfa. Caso eu errei a multiplicação, vocês deixem lá nos comentários, certo? Então, fazendo essa soma aqui, a gente chega a quanto? Olha só. 100 igual 64 mais 61 dá 125,6 menos 156,4 vezes o cosseno de alfa, ok? Então, fazendo essa subtração aqui, né? Fazendo lá aquela coisa lá que a gente faz, então fica 100 menos 125,6, por quê? Eu passei o 125 para o outro lado da igualdade, então passa diminuindo, certo? Igual a menos 156,4 vezes o cosseno de alfa, ok? Eu vou apagar essa partezinha aqui, ó, pra gente ter espaço para continuarmos, certo? Então, 100 menos 25,6, vou continuar devendo 25,6 igual a menos 156,4 vezes o cosseno de alfa, ok? Se está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então fica menos 25,6 dividido por 156,4 igual ao cosseno de alfa. Isso vai gerar o quê? Pessoal, então fazendo essa divisão aqui, a gente chega a cosseno de alfa fica igual a 0,62, mas eu quero a medida do ângulo, certo? Então, para eu saber a medida do ângulo, eu faço o seguinte, eu venho aqui nessa tabelinha aqui, ó, e procuro o 0,62. Onde é que está o 0,62 na tabela do cosseno? Ó, a gente escorrega até no 0,62 e vai para o lado, dá 51 graus.
Então a medida será 51 graus. Então esse é o nosso assunto sobre lei dos cossenos. Espero que tenha ajudado essa videoaula, certo? Estudem, pratiquem, pausem o vídeo durante as nossas aulas, né? Copiem, perguntem, né? E bons estudos e passem bem.